Olá, Roberta Mustaki, para mais uma entrevista do projeto T21, do canal T21. A gente está entrando num momento que a gente vai falar sobre cardiologia na T21 e a gente escolheu um dos maiores nomes para dar abertura nesse bloco, que é o Dr. Gustavo Foronda. O Dr. Gustavo Foronda é cardiologista pediátrico, responsável pelo setor de cardiologia do Hospital Albert Einstein, trabalha também no INCOR e ele é diretor da clínica Foronda e formado pela USP. Um currículo assim de deixar queixos no chão. Ele atende e tem bastante experiência com o nosso grupo, que é o grupo da T21, e aproveitei para pegar esses minutos dele com a gente, agradecer aqui a participação e tirar algumas dúvidas que nós, pais e profissionais, temos em relação a essa parte de cardiologia na T21. Doutor Gustavo, muito obrigada de coração por aceitar esse convite e Boa noite, pode dar um oi aí para o pessoal. boa noite, Roberto. É um prazer. Eu que agradeço o convite. Quanto mais a gente puder difundir informação e falar sobre cardiopatia e T21, e quanto mais as famílias estiverem mais orientadas em relação a todos os cuidados e necessidades, é sempre melhor. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado pelo convite. Ok, doutor. Eu vou começar a falar ali dos primórdios. Eu perguntei para os pais e profissionais para me mandarem algumas perguntas. E assim, a principal de todas foi o que é, assim, num termo muito simples, o que é o ecocardiofetal e qual é a importância dele? Então, Neto, é uma pergunta super interessante e muito importante. Na verdade, o ecocardiograma fetal é um exame que é ultrassom, que a gente avalia o coração da criança dentro da barriga da mãe durante a gestação. E, na verdade, deveria ser feito universalmente, ou seja, se todas as gestantes pudessem fazer o eco fetal, a gente já conseguiria fazer vários diagnósticos e já direcionar as crianças com cardiopatias para o nascimento num serviço de referência, sem precisar fazer um diagnóstico depois do nascimento e sem precisar fazer uma transferência nos casos dos pacientes cirúrgicos. Então, é um exame indolor, na verdade é um pouco incômodo por a gente ter que muitas vezes mexer um pouco na barriga da mãe para conseguir chegar no coração do feto. Mas na verdade é um exame que não traz nenhum malefício nem para a mãe nem para o feto, e é um exame que traz muitas informações. Hoje, cada vez mais, a gente tem feito esse exame nos pacientes de alto risco de rotina, mas deveria ser feito em todos os pacientes. Então, esse que é o ecocardiograma fetal, que para a gente é fundamental. Existe algum momento oportuno em que a gestante precise fazer e ele só é solicitado quando há alguma questão em especial ou é para todas as gestantes? Então, também é uma ótima pergunta, Roberta. Na verdade, o ecofetal é preconizado que a gente faça antes da 20ª semana, por alguns motivos. Dentro do nosso meio, dentro da nossa cultura, religião, valores, a gente não faz interrupção. Em outros lugares do mundo onde isso é permitido, e aí não é o mérito aqui de discutir nenhum valor, você faz antes da 20ª semana, porque se você fizer um diagnóstico de algumas cardiopatias consideradas muito graves ou consideradas inviáveis, a interrupção é permitida. No nosso caso, a gente orienta a fazer precocemente o ecofetal, porque existem até alguns tratamentos que a gente pode fazer intraútero. Existem valvoplastias aórticas e pulmonares que o ideal é serem feitas por volta da 23ª, 24ª semana. Então, idealmente, a gente tem que fazer esse exame antes disso. Então, o que a gente preconiza é que o primeiro exame seja feito por volta da 20ª semana de gestação. A solicitação do ecofetal pode ser feita quando existe uma suspeita no morfológico de rotina de qualquer gestante que exista uma alteração cardíaca. E, na verdade, é o que a gente comentou no começo, se a gente pudesse fazer em todas as gestantes, seria mais interessante, porque muitas vezes o morfológico pode falhar e não fazer essa suspeita de uma cardiopatia, e o ecofetal poderia fazer esse diagnóstico. Então, a gente, em termos privados, a gente ainda não tem uma cultura
que permita com que todas as mães sejam direcionadas para fazer o ecofetal, apesar de existir essa condição. E em nível público de SUS, a gente infelizmente não tem ecocardiografistas suficientes no Brasil para fazer ecocardiograma fetal de todas as gestantes. Então a gente tem algumas dificuldades técnicas aí para fazer o ecofetal de forma rotineira. Os convênios cobrem esse exame, não? Cobrem sim. Todos os convênios cobrem o ecofetal e é um exame que pode ser solicitado pelo obstetra e a gente, em qualquer discussão, como eu estou falando agora, mas em qualquer discussão para pediatra, para a população em geral, médicos específicos, para as obstetras, a gente sempre orienta que cada vez mais o ecofetal seja solicitado de forma rotineira, independente de ser uma gestante de alto risco, independente de ser um paciente que foi detectado alguma malformação no morfológico. Certo. Aí a gente sabe que 70% das pessoas com a T21 recebem o diagnóstico no pós-parto. Levando isso em consideração, com relação agora ao ecocardiograma, todos têm indicação imediata? Todo mundo que tem, na verdade, a T21, existe uma alta prevalência de cardiopatias. A gente considera que em torno de 50, 55% dos pacientes com T21 vão ter alguma cardiopatia. Algumas um pouco mais graves, outras um pouco mais simples. Então, como a gente tem uma alta prevalência de cardiopatias, é interessante que o ecocardiograma seja realizado também em todos os pacientes com T21. Na verdade, a maioria das cardiopatias relacionadas a T21 não são cardiopatias críticas, que vão precisar de um procedimento imediato logo após o nascimento. Mas a gente faz de rotina o ecocardiograma, seja na maternidade, seja se aparecer na maternidade algum sinal clínico mais evidente, ou mais tardiamente, se porventura não tenha sido feito na maternidade. Então é interessante que todas as crianças com T21 façam o ecocardiograma ou sejam avaliados por um cardiologista. Na verdade, é mais prático elas fazerem o ecocardiograma, já definir se existe uma cardiopatia, para que esse tratamento e esse acompanhamento com o cardiologista seja feito de forma mais direcionada. Certo. E quais são as situações que mais frequentes e quais dessas situações deverá ser medicada ou quais terão um projeto para programa de cirurgia? Então, a cardiopatia mais frequente relacionada ao T21 é o que a gente chama de defeito do septo atrioventricular. É um nome bem complexo. Na verdade, é uma malformação das válvulas cardíacas. Então, não se forma adequadamente as válvulas que ligam os átrios aos ventrículos. Quando a gente tem essa malformação, a gente tem uma mistura de sangue entre todas as cavidades, mas a gente leva a um hiperfluxo, um aumento de fluxo de sangue para o pulmão, o que leva a um cansaço progressivo. Então, a maioria das crianças com T21 apresentam o defeito do septo atrioventricular. Logo em seguida, a gente tem as comunicações interatriais e as comunicações interventriculares, que vão ter um mecanismo parecido e vão levar as crianças vão ter um quadro de hiperfluxo pulmonar, de fluxo aumentado para o pulmão, o que leva, em última instância, a um consumo aumentado de energia, a um baixo ganho de peso, a um cansaço aos esforços, que no começo as mamadas e depois as atividades mais começam a engatinhar, começam a brincar, as crianças ficam muito cansadas. Então, dependendo da magnitude dos defeitos, você precisa iniciar a medicação à medida que apareçam os sintomas. E as medicações diuréticos e vasodilatadores. Então, de acordo com os sintomas, a gente começa a utilizar as medicações. A maioria dos pacientes com T21 e algumas cardiopatias vão precisar de cirurgia. Então, todos os pacientes com defeito do septo atrioventricular, que é a cardiopatia mais frequente, vão precisar de cirurgia em algum momento. Isso não tem dúvida. Os pacientes com comunicação interatrial isolada, com comunicação interventricular isolada, muitas vezes de pequena magnitude, talvez não precisem de cirurgia. Então, mas todos precisam de um acompanhamento clínico, preferencialmente por um cardiologista especializado, que vai definir se há necessidade da cirurgia e o melhor momento para isso. Existe, com a T21, um detalhe muito importante, que a gente sabe bem já,
que eles evoluem com uma lesão pulmonar mais precocemente do que outras crianças. Então, por conta desta característica, a gente, em geral, é um pouco mais agressivo no momento da indicação. A gente não pode esperar muito tempo. Apesar da medicação muitas vezes deixar a criança estável, a gente não pode deixar muito tempo essa criança com essa lesão, porque ela pode ter uma lesão pulmonar que muitas vezes pode se tornar irreversível, inviabilizando a cirurgia e fazendo com que o prognóstico dessa criança seja muito mais reservado e a expectativa de vida seja muito diminuída. Certo. Eu cheguei a ler que 50% das pessoas que nascem com a T21 têm cardiopatias ou imaturidades cardíacas, né? Porque ainda aguardam um tempinho ainda, dependendo de quanto tá aberto esse forame. E desses 50% são cirúrgicos, é isso mesmo? Um pouco mais do que esses 50% dos 50%. Então, como a gente tinha comentado antes, 50% vão ter cardiopatias e Uhum. desses 50%, em torno de 60% vão ser cirúrgicos. Sim, é um número bem significativo, né? A parte boa disso é que a maioria desses casos vai ter um ótimo desfecho, né? Então, a correção cirúrgica pode ser feita e a correção cirúrgica, em geral, é definitiva, é corretiva. E as crianças evoluem muito bem. A gente tem uma característica com a T21, né? Assim, eu tenho uma relação com a T21 aí histórica até. Eu comecei a trabalhar mais com T21 porque eu tive um chefe em determinado momento lá atrás na minha formação que não operava, não achava que os pacientes com T21 não deveriam ser operados. E isso me marcou muito. E aí, quando eu fui evoluindo na minha carreira, a gente percebe que a gente tem que tratar ser humano, a gente não tem que deixar de tratar ou não tratar. O que é importante é a gente conhecer as características de cada um. E estudando muito o T21, a gente viu que essa característica de levar uma doença pulmonar mais precoce faz com que a necessidade cirúrgica do T21 seja maior e mais urgente do que outras crianças. Não que eles mereçam mais ou menos, não é nada disso, mas eles têm uma característica fisiológica que faz com que a necessidade cirúrgica seja mais urgente. Então a gente não pode ficar esperando para tratar a T21 quando é indicação cirúrgica. E às vezes para os pais isso é um pouco traumático, né? Porque eles chegam às vezes no consultório e a gente tem que falar que precisa operar relativamente rápido, né? E parece que a gente muitas vezes está forçando a cirurgia Uma e não, antecipação, né, exatamente. eu ouvi falar que agora recentemente não estão só fazendo por externo, estão fazendo por láparo também. É isso mesmo ou dependendo da cirurgia é possível, dependendo não? Não. O que a gente tem? A esternotomia, que é a cirurgia aberta, que é o clássico. Para algumas patologias, principalmente o defeito do septo atroventricular, não tem jeito de fazer por cateterismo, não é Ah, por láparo. cateterismo, desculpa. A gente faz uma cirurgia, um procedimento menos invasivo. Para fechamentos de comunicações interatrial e interventricular, a gente já consegue fazer o fechamento percutâneo. Então, a gente só coloca através de uma veia um catéter e consegue jogar tipo um guarda-chuva e que fecha essa comunicação. Mas para a maioria dos pacientes com T21, o defeito do septo AV que é a cardiopatia mais frequente, esse ainda precisa ser aberto, precisa ser uma cirurgia aberta, né? Precisa ser uma esternotomia, abrir o peito e corrigir. Isso não faz com que os resultados sejam piores. Claro que para as famílias, se a gente puder É, fazer uma coisa menos invasiva, é sempre mais atrativo. eu Mas a gente chamo não tem como fazer. Eu chamo de marca d'água, quando as crianças chegam lá com a cicatriz, eu falo: "Ele tem a marca d'água?" As mães olham assim pra mim e falam: "Ah, a cicatrizinha." A É, gente tem que transformar essa cicatriz, isso é só um ponto, a gente transforma essa cicatriz numa vitória, né? E sim, isso que as famílias têm que transformar, né? É uma vitória que essa criança passou, venceu, e a gente trabalhando isso, eles têm orgulho até de ter essa é, cicatriz e e mostrar que eles venceram um desafio, né? E um e eu grande falo desafio, que né?
vai para a cirurgia, parece que liga um botãozinho na criança, né? Eu falei, ó, você tá vendo essa criança? Quando ela sair da cirurgia, ela vai ser completamente outra. Parece que dá vida, assim, pra criança. Ah, mãe, é? Eu falei, pode ir que é. E é mesmo, né? Dá uma vida para essa criança que ela muda da água pro vinho, assim, no É, pós-cirúrgico. a cirurgia quando a gente fala de cirurgia, é sempre um trauma muito grande, é sempre uma agressão muito grande para essa família, é um medo, uma insegurança muito grande. Mas eu tenho várias famílias, inúmeras famílias, que quando passam, que a gente fala que vai ser, como vai ser, e depois que eles passam, eles entendem que realmente é tudo aquilo que a gente falou e que o resultado é bom, que várias, mas muitas, se propõem a ajudar as novas As que famílias, estão mostrando como vindo. passaram, exatamente. Sim, Então, sim, porque a experiência realmente é muito menos traumática depois que a gente passa, né? Não tem dúvida. Mas não tem com como, né? Uma certeza. cirurgia cardíaca no seu filho sempre é uma preocupação Qualquer extremamente coisa em grande, filho, né? né? Com certeza, ainda mais uma Aprovei cirurgia cardíaca, né? aproveitando que a gente está falando de cirurgia cardíaca, anda se falando muito do timo. E que antigamente se retirava esse timo, que é um órgão que tem relação com a parte imunológica, que com a idade ele desaparece, mas é muito importante se manter, e agora estão tentando preservar. Como é que tá essa questão hoje? Estão preservando, estão deixando pedaço, estão tirando? Qual a importância disso? Você tem para me falar a respeito desse timo aí, tão falado ultimamente? O timo, na verdade, é uma estrutura que no recém-nascido ele é bem proporcionalmente muito maior e que ele vai diminuindo de tamanho com o crescimento. Realmente ele tem uma função na defesa do organismo e que para a cirurgia cardíaca, dependendo de qual é o tamanho dessa cirurgia e qual é o tamanho do timo, a gente obrigatoriamente tem que tirar pelo menos algum pedaço dele para conseguir abordar o coração. Ele A fica no localização, tórax, né? né, ele fica bem no tórax anterior e numa região superior. Quanto maior a criança, mais a gente consegue preservar, principalmente porque o timo já diminuiu um pouco de tamanho e está numa posição mais adequada. Infelizmente, quando a gente opera com crianças muito pequenas, a gente acaba tendo que tirar uma porção maior ou às vezes até integralmente. Mas até por conta de toda essa função do timo que a gente sabe melhor hoje, a gente sempre tenta preservar. E uma coisa que a gente tem feito recentemente é descrever exatamente o quanto a gente tirou, o quanto a gente deixou. Porque muitas vezes, principalmente houve agora por conta da vacina de febre amarela, em que você, quando você tira o timo, você tem um risco maior com a vacina, e às vezes as famílias não tinham essa certeza, porque na descrição cirúrgica, muitas vezes o cirurgião não Nem descrevia tinha. exatamente. E agora a gente está colocando de uma forma mais rotineira, exatamente, olha, foi retirado metade do timo, foi retirado 80% do timo, mais ou menos, porque a gente sabe se tem alguma parcela do timo, se não tem, e quanto foi retirado. Então, a gente hoje tem um pouco mais de cuidado com essa parte e tem descrito melhor o que foi feito realmente na descrição cirúrgica, não só da parte cardíaca. Maravilhoso. E tem alguma doença cardíaca ou alteração cardíaca que pode acontecer de forma mais tardia, que pode aparecer depois? Então, existem diversas patologias cardíacas que muitas vezes podem passar meio desapercebidas. Uma mais clássica de todas é a comunicação interatrial, porque, primeiro, como são câmaras, os átrios são câmaras de pressão muito próximas. Então, imagina que você tenha duas caixas d'água com o mesmo nível de água, quase um buraco no meio. Então, você não tem uma passagem tão turbulenta de água de uma para outra. Então, você não consegue auscultar isso. E muitas vezes, como as pressões são mais ou menos próximas, os sintomas da criança são mais tênues e podem passar desapercebido. Então, em crianças com T21, a gente, em geral, faz uma investigação com ecocardiograma e isso não passa desapercebido. Mas em crianças que a gente não faça essa avaliação tão sistemática e cuidadosa, pode passar desapercebido e aparecer muito mais tardiamente. Eu já diagnostiquei grávidas com comunicações interatriais grandes que não tinham sido diagnosticadas. A gente diagnostica muito mais tardiamente.
Em regiões onde você tem um atendimento médico menos favorecido, mesmo cardiopatias mais graves podem passar desapercebidas sim, e as crianças evoluírem para adolescentes ou adultos jovens com cardiopatias relativamente graves e que infelizmente acabam evoluindo com um desfecho não muito favorável. Mas não é o habitual, em geral os Não é sinais e habitual. sintomas aparecem, né? Certo. Em relação, voltando aqui rapidinho ao timo, os que antigamente ou que não veio esse dado no prontuário, um ultrassom de região resolveria para saber se essa criança ainda preservou o timo ou não? É difícil o ultrassom conseguir fazer uma avaliação fina do timo. Tá. O raio-x a gente consegue ver de uma forma mais clara, Ah, mas raio-x seria quando o exame então? é que a gente consegue ver o timo muito claramente quando a criança é muito pequena. Quando a criança cresce, um adolescente, um adulto jovem, é muito difícil. O timo já evoluiu de forma significativa, a gente não consegue ver de forma clara. Então, infelizmente, quando a gente não tem essa informação, a gente considera que o timo foi retirado, né? Tá Então a gente certo. trabalha sempre. Com relação à antibioticoterapia, é verdade que problemas cardíacos as pessoas devem tomar antibiótico com frequência? E se sim, por quê? Não, não é uma verdade. Na verdade, os pacientes com cardiopatia, seja operadas ou não operadas, têm algumas cardiopatias que existe um risco maior de uma infecção no coração, sim, o que a gente chama de endocardite bacteriana. Tá. O que as crianças que têm esse risco e determinadas cardiopatias levam, como CIV, como o próprio defeito do septo atrioventricular, eles precisam fazer uma profilaxia. A profilaxia não significa que ele vai ter que tomar mais antibiótico que outras crianças. Na verdade, o que ele precisa fazer, se tiver uma infecção diagnosticada pelo pediatra, bacteriana, ele vai tomar antibiótico, como qualquer outra criança. Se tiver uma pneumonia, vai tomar um antibiótico. Se tiver uma otite, vai tomar um antibiótico. Se tiver um quadro viral, não precisa tomar da mesma maneira. E em condições especiais, quais são? Tratamento dentário invasivo, ele precisa tomar uma dose de antibiótico. Então, se a criança caiu, quebrou o dente, vai fazer um canal, alguma coisa, precisa tomar uma dose de antibiótico. E em casos cirúrgicos, uma dose de antibiótico profilático também, que hoje quase que é rotina também. Se você quebrar o braço e for colocar um pino, você vai tomar uma dose de antibiótico. O paciente com a cardiopatia também. Né? Se você vai fazer uma cesárea, você vai tomar uma dose de antibiótico, você teve a cirurgia, tudo. O paciente com cardiopatia vai tomar da mesma maneira. Então, na prática, o paciente com cardiopatia, seja operada ou não, ele não vai tomar um antibiótico de forma agressivamente maior do que outras crianças. Entendi. E uma criança que foi operada, ela continua sendo considerada uma cardiopata? E para essas que já foram operadas, tem algum cuidado específico que devem ter ao longo da vida? Então, Alberta, esse termo cardiopata é um termo que eu não gosto muito, porque acaba estigmatizando as crianças como uma criança doente, né? Na verdade, eu acho que é uma criança que tem uma cardiopatia. Assim, o termo cardiopata é muito pesado. Eu tive uma vez uma mãe no consultório que tinha uma comunicação interatrial e a criança estava ótima, não tinha nada, uma comunicação minúscula. Mas a mãe falava que o filho era cardiopata e transformava aquilo numa coisa muito pesada. Essa CA fechou. Ela soltava fogos que o filho não era mais cardiopata e tudo. A situação clínica da criança era idêntica, mas fica uma coisa muito ruim, né? Mas independente disso, uma criança com cardiopatia que operou, a gente tem diversos desfechos. O melhor, o que a gente sempre almeja, é que essa cardiopatia seja corrigida totalmente e que não fique nenhum defeito residual. Nesse caso, essa criança está corrigida. A gente precisa continuar acompanhando? A gente normalmente acompanha. Nas cardiopatias totalmente corrigidas, o espaçamento de consultas vai ficando cada vez maior e cada vez menos a gente precisa ver. Agora, algumas crianças, principalmente quando você mexe em valvas atrioventriculares, por exemplo, na válvula mitral, na válvula tricúspide, que são as características onde a gente mexe no defeito do septo atrioventricular nos pacientes com T21,
Às vezes, essa plastia que a gente faz, que é uma coisa muito artesanal mesmo, a gente faz, cada caso é um caso, se você ficar com defeito residual, uma insuficiência, a gente precisa de um acompanhamento mais próximo para ver se esse paciente vai precisar de alguma medicação em algum momento ou mesmo uma nova abordagem cirúrgica em algum outro momento. Então, depende muito. A gente normalmente nunca abandona nossos pacientes que operaram. Alguns pacientes a gente vê a muito longo prazo, a cada 5 anos, a cada 10 anos, mas a gente é muito ciumento com os nossos pacientes, a gente não abandona nunca. A gente gosta de acompanhar para ver se não vai aparecer alguma coisa porventura. Mas nos defeitos residuais, a gente acompanha mais próximo, e aí, às vezes, alguns precisam de alguma medicação, e às vezes alguns precisam de um outro procedimento cirúrgico mais em outro momento. Em outro momento, certo. Eu li uma vez, estava lendo um texto sobre embriologia, e aí era até a parte cardíaca. E eu vi que existe um tempo, né, para a formação dessas câmeras, e que alguns médicos estavam propondo, independendo da situação, quando esse forame não tinha uma abertura um pouco menor, em considerar uma imaturidade cardíaca ao invés de uma cardiopatia. Isso procede, não? Foi uma curiosidade que me apareceu aqui quando você me falou sobre o termo de cardiopatas. Eu falei, às vezes imaturidade cardíaca em algum caso cabe, não? Então, o que você está falando, eu vou, acho que, resumir nisso, que eu acho que é o que você leu. Existem algumas alterações que são normais no período intraútero, então a persistência do canal arterial, o forame oval, são algumas estruturas que são fundamentais para o feto se desenvolver. E que logo após o nascimento, eles começam um processo de fechamento, seja o forame oval, seja o canal arterial. Quando o forame oval não se fecha e 30% da população não fecha, ou seja, pode ser que eu, você, se a gente não fez um eco adequado, tudo isso, a gente pode ter um forame oval aberto. 30% da população tem. É o E tal o do canal sopro, arterial? não? Não, o sopro, na verdade, é um som que se ouve que pode significar uma cardiopatia ou não. Tá. Mas o forame oval e o canal arterial podem ficar abertos. Eles entram na estatística de cardiopatia. Mas, na verdade, não é uma malformação cardíaca. Eles são estruturas fisiológicas do feto que não se fecharam. Então, os primeiros dias, meses, e talvez o primeiro ano de vida, porque ele pode se fechar até o segundo ano de vida, pode ser considerado como uma imaturidade, que é o que você está me perguntando. Então, na Tá. verdade, a gente não considera como uma cardiopatia em si. Apesar de que, estatisticamente, quando a gente avalia cardiopatias, a persistência do canal arterial e a CIA, tipo forame oval, são consideradas cardiopatias. Mas, na verdade, não é uma malformação, não houve uma malformação verdadeira. Simplesmente não houve fechamento de uma estrutura Finalização do fisiológica. serviço. Exatamente. Exatamente isso. Certo. E com relação a diuréticos? Porque se dá diurético no pré-operatório, certo? E, na verdade, essas crianças têm, eu escuto falar, tá? Eu sou física, então não entendo muito, mas eu escuto falar que muito se aguarda o ganhar o peso para a cirurgia. E dentre esse ganhar peso já começam alguns medicamentos, dentre esse medicamento, em especial os diuréticos. Aí nasceu a minha curiosidade, porque o diurético, teoricamente, faz baixar o peso, já que o peso da água é considerável. Qual a relação, qual o critério para isso? Você consegue me explicar? Perfeito, consigo sim. É uma pergunta muito interessante. Em primeiro lugar, hoje a gente não considera mais o peso como um critério para a cirurgia. Isso já é considerado lá no passado, porque os resultados de determinados pesos eram melhores do que outros. Então a gente esperava chegar até 10 quilos, porque a mortalidade acima de 10 quilos era muito menor que abaixo. Hoje a gente não tem mais isso, com todas as nossas melhorias de tratamento, melhorias de técnicas cirúrgicas, de proteção miocárdica, de cuidados intensivos, não faz diferença o peso de forma significativa. Se a gente precisar operar uma criança com 3 quilos, com 4 quilos, com 1 quilo, a gente consegue operar de acordo com cada cardiopatia. Então, o peso não é o ponto. Mas, sim, a gente dá diurético, por quê? Principalmente nas cardiopatias que você tem um aumento de fluxo pulmonar,
e você leva uma congestão pulmonar, e aí sim a sua parte de físio ajuda bastante o entendimento, porque o pulmão vai ficar cheio de líquido, a criança vai ficar ofegante, vai ficar taquipneica, né? Vai ficar respirando com mais dificuldade, e isso leva a um gasto energético muito grande. E aí toda a energia que essa criança utilizaria para o ganho de peso, ela está utilizando para aumentar essa frequência respiratória e usando toda a musculatura respiratória. Por isso que essa criança não ganha peso. Quando a gente dá o diurético, apesar da gente jogar um pouco de líquido fora, e teoricamente isso atrapalhar o ganho de peso, a gente melhora o gasto energético. Essa criança começa a respirar mais tranquila e aí ela utiliza essa energia para o ganho de peso. Então, o diurético normalmente melhora muito o ganho de peso. Claro que quando a gente tem uma cardiopatia com muita repercussão, não adianta, a gente pode dar diurético, pode tentar compensar com remédio, mas muitas vezes só a cirurgia vai conseguir resolver e após a cirurgia a criança realmente começa a ganhar peso de forma mais efetiva. Mas o diurético utilizado de forma correta ajuda no ganho de peso e não piora o ganho de peso. Perfeito. Aproveitando então o gancho, eu vou fechar aqui com uma pergunta: se é que tem relação com crianças cardiopatas, com a questão de baixo peso e baixa estatura dentro da T21, porque eu falo que tem alguns biotipos na T21, né? Tem os piquiticos que, nossa, quantos meses tem? 2 anos. Aí tem os mais longelíneos e tem os gordinhos. E um dos biotipos que eu acabo vendo um pouco de relação é esse de baixo peso e baixa estatura. Tem a ver com cardiopatia isso? Com a relação, em relação à T21? Na verdade, o que a gente precisa entender é realmente a T21. A gente tem todas as características da T21 e cada pessoa, mesmo dentro da T21, cada indivíduo é diferente. A cardiopatia com hiperfluxo, por exemplo, tomando em consideração o defeito do septo atrioventricular, quanto maior a repercussão, maior vai ser a repercussão em termos de pondero estatural. Então, não tem uma relação direta com o biotipo de cada indivíduo, mas sim com a magnitude e a gravidade da cardiopatia. E aí sim pode trazer um impacto. Inclusive, o atraso na cirurgia, além de poder levar a uma lesão pulmonar que inviabiliza a cirurgia, você muitas vezes pode comprometer de forma mais significativa esse ganho ponderostatural com uma recuperação mais difícil. Então, quando a gente tem crianças que a gente não consegue controlar clinicamente e segurar um pouco a idade para operar, a gente, se demorar demais, a gente está trazendo uma repercussão maior, levando a uma repercussão tanto em termos de ganho de peso quanto de estatura. E o que é importante é entender o T21, que ele não vai, a gente não pode comparar o T21 com uma criança sem T21 em termos de ganho de peso e estatura, e a gente tem que olhar para cada indivíduo e para a cardiopatia deste indivíduo e a repercussão dele para este indivíduo. Tá joia. Doutor, super obrigada por dedicar esses minutos pra gente. Eu adorei. Eu tirei um monte de dúvidas que eu tinha. Você foi o primeiro, assim, da parte dos cardiologistas. Eu fui sedenta nas minhas dúvidas, até juntei com as dúvidas dos pais e botei as minhas junto aqui. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Vou deixar embaixo aqui para quem quiser te procurar, seu telefone, onde te encontrar. E agradecer aqui de coração sua participação. Não, que é isso, Roberto, é um prazer sempre. Posso dar mais um recadinho Por rápido? favor. Então, eu queria só falar que a T21 tem tanta importância nos nossos estudos hoje, que dentro do Instituto do Coração a gente tem grupo trabalhando com quadros de hipertensão pulmonar já avançados, que são, por exemplo, os pacientes com T21 que perderam o time de cirurgia e que muitas vezes na rede pública eles não têm acesso, demoram para procurar ou ficam na fila esperando. E a gente está fazendo vários trabalhos muito bonitos com tratamentos para permitir com que essas crianças que demoraram muito para operar e que já têm lesão pulmonar possam ser operadas para melhorar sua qualidade de vida e melhorar sua sobrevida com tratamentos específicos. Então, não só o momento ideal, a gente sempre luta para operar no momento ideal, mas nessas crianças que porventura perderam o time, o momento ideal, a gente está fazendo um trabalho muito bonito dentro do Instituto do Coração para conseguir a chance para todas as crianças, mesmo que essas que não tenham
uma possibilidade de um tratamento no momento ideal. Nossa, Então, a gente tem muito campo, muita coisa para tratar T21 e muito desenvolvimento ainda. é no Instituto do Coração, certo? Isso. Então, alguém que porventura esteja vendo esse vídeo, que tenha um filho um pouco mais velho, que esteja passando por isso, pode ir lá no Instituto do Coração e procurar Pode. ajuda. Com certeza a gente tem muita coisa a oferecer, mesmo para essas crianças que acabaram perdendo o tempo ideal. E no final eu queria agradecer pela oportunidade, porque é sempre importante a gente dividir conhecimento, a gente conseguir falar com os pais, né? Muito obrigado por toda a sua iniciativa, Berta, parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo, que realmente toda a população merece, os pacientes com T21 merecem e qualquer indivíduo merece, né? Muito obrigado. Obrigada a você, doutor. Vamos compartilhar informação, né?